Meus irmãos, eu domingo passado não estive com os irmãos, não sei o que falaram provavelmente de manhã nem de tarde. E eu hoje só poderia falar sobre a Páscoa, ainda que já tenha passado uma semana, não é? Eu hoje venho-vos falar sobre algumas particularidades que os irmãos, muitas delas sabem, mas algumas questões, algumas situações que tinham que se verificar para que a Páscoa e a crucificação de Jesus tivesse lugar e da forma como iria ter lugar. Portanto, era preciso cumprir uma série de requisitos para que tudo, se os irmãos lerem João, que é onde nós vamos ler, João, estou aberto em Atos, João 19, os irmãos vão perceber que João utiliza pelo menos uma vez para que a Escritura se cumprisse, certo? E era preciso que a Escritura se cumprisse, porque Jesus veio cumprir toda a lei, certo? E a lei implicava cumprir aquilo que estava escrito acerca dele mesmo, acerca do Cordeiro, ia ser morto e ressuscitar, mas essa parte nós ainda não vamos lá chegar. Meus irmãos, eu vou só ler o 19, 38 a 42, ainda que os irmãos devem ler o capítulo 19 todo de João, mas nós vamos só ler 19, 38 a 42, 5 versículos. Diz, vai aparecer ali. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e envolveram-no em lençóis com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do sepulcro, puseram a Jesus. Certo? Os irmãos conhecem muito bem a história. A história começa lá um pedaço atrás, quando os judeus e os fariseus, as autoridades religiosas, decidiram que tinham que eliminar Jesus, e nós vamos perceber qual era a verdadeira razão porque eles queriam eliminar Jesus. E essa verdadeira razão está escrita no título que colocaram sobre a cabeça de Jesus, que era Rei dos Judeus. A razão porque os fariseus quiseram foi porque ele dizia que era Rei dos Judeus. O que é estranho, porque os judeus estavam sob o domínio de César, certo? E eles queriam ter autonomia. No entanto, eles lutavam contra esta ocupação. No entanto, aquilo que eles mais os preocupava era que Jesus fosse o seu rei. É estranho, muito estranho. Mas foi isso que foi a acusação, ou seja, foi o título que foi colocado em cima da cabeça de Jesus, tanto que Pilatos escreve o título, não é? Escreve a acusação, porque aquele título que era escrito em cima era a acusação do crime que aquele homem tinha feito, aquele ou outro crucificado. E os fariseus disseram, não escrevas isto, diz que ele dizia ser, certo? Mas Pilatos diz o que está escrito, e o crime dele era ser rei dos judeus. E isso enfureceu de veras os fariseus, mas tiveram que deixar passar porque não tinham como ultrapassar. Isto depois tem outras repercussões para mais tarde, porque Jesus é Rei e Senhor, por isso tinha que lá estar Jesus, Rei dos Judeus. Mas vamos começar por toda a situação do julgamento de Jesus. Há
um personagem aqui essencial que se chama Pilatos. Pilatos era o representante do poder de César ali em Jerusalém, na Palestina. Ele executava a lei romana, ele não executava a lei judaica. A lei judaica para ele era irrelevante, não tinha sentido nenhum. Ele apenas executava a lei romana. E ao executar a lei romana ele fez muitos atropelos. O pastor já falou acerca disto ultimamente. E então, mas também não é isso que nos vai preocupar. O que nos preocupa é que Pilatos, por várias vezes, pelo menos 3 vezes, há quem conte 5 vezes, pelo menos 3 vezes, quis ilibar Jesus, dizendo que não vejo nele crime algum. Certo? E então, apesar deste esforço, a última vez Pilatos diz não vejo crime algum nele, mas entretanto manda-o açoitar, manda-o flagelar, manda-o ser chicoteado, cravaram-lhe aquela coroa de espinhos. Jesus é brutalmente, como todos, não foi em especial, não foi por ser Jesus, todos os condenados à crucificação eram brutalmente açoitados, brutalmente flagelados. Para quê? Para diminuir a sua capacidade depois na cruz, de durar tanto tempo, e para morrerem mais depressa, porque alguns chegavam a morrer do próprio castigo de serem açoitados, nem sequer iam à cruz, porque morriam logo ali. Um estadista romano, muito famoso, Cícero, dizia: os romanos não podiam ser presos, não podiam ser algemados, era crime algemarem os romanos. Era impensável cometer o homicídio, e a crucificação, ele dizia que era uma coisa impossível de descrever, não tinha palavras para descrever o que era a crucificação, dado todo o sacrifício e toda a dor e o sofrimento que era imposta pela crucificação, e que os romanos mais educados nem sequer falavam no termo da crucificação. Recusavam-se, a brutalidade era tanta que eles recusavam-se a falar no assunto. E havia um outro romano muito eminente que dizia que na pior das hipóteses a crucificação só devia ser aplicada a escravos. Os escravos nem sequer eram pessoas naquela altura. Portanto, irmãos, percebam qual era o sofrimento que a crucificação envolvia. A crucificação não era uma invenção romana, foi uma invenção persa. Os persas é que inventaram a crucificação, mas os romanos refinaram o processo, levaram aquilo ao extremo e então infligiam um sofrimento atroz a todas as vítimas, que geralmente eram flagelados, chicoteados, e depois levavam parte da cruz até ao sítio onde eram crucificados, onde eram, digamos, mortos, pois com certeza, e em cima então estava o título do seu crime. Neste caso o crime era Jesus Nazareno, rei judeu. Era o seu crime. Então, quando manda flagelá-lo, Pilatos apresenta Jesus e diz aqui: eis aqui o homem, certo? Eis aqui o homem. Quando Pilatos faz isto, ele fala com duas intenções. Primeiro, falo no sentido de apresentar Jesus já completamente debilitado, porque ele já tinha sido açoitado. Jesus estaria numa figura muito, muito, muito triste. E quando o apresenta, diz que olhem para o vosso homem, olhem para o vosso rei. Este é o vosso rei. Porque ele traz também uma túnica púrpura, própria dos reis. E então, a primeira é que, ao apresentar Jesus desta forma tão debilitada, eles esquecessem a crucificação e soltassem Jesus, porque ele já estava de facto muito castigado. A outra era que este é o vosso rei, este é o rei dos judeus, este é o melhor rei que vocês conseguem ter, porque César é que é o rei dos reis, não é? O senhor dos senhores, o César era um deus. Então este é o melhor rei que vocês podem ter, é este aqui. Falo com duas intenções: para o livrar e, segundamente, para
também humilhar os judeus, dizendo que aquele era o melhor rei que podiam ter. Porque quando os fariseus, lembrem-se que Pilatos estava bastante incomodado com toda esta história, não é? Quando os fariseus disseram que Jesus dizia que era o Filho de Deus, Pilatos ficou de veras atemorizado, porque ele sabia o que era ser um filho de Deus. Os romanos sabiam, os judeus sabiam aquilo que Jesus estava a dizer, que era filho de Deus. Para eles, ser filho de Deus era ser igual a Deus, e para os fariseus era impensável. Mas quando Pilatos diz que ouve dizer que ele se fez filho de Deus, os romanos tinham N deuses, tinham muitos deuses. E para Pilatos ser um filho de Deus, ser uma divindade, era uma coisa que não se podia tocar, era uma coisa impensável de incomodar, ou sequer de flagelar como ele o flagelou. Portanto, Pilatos estava muito incomodado com toda esta situação. Pilatos, a sua convicção é que ele não tinha cometido crime algum, e apesar disso infligiu-lhe sofrimento, queria o livrar, mas não conseguiu utilizar a sua autoridade romana para ultrapassar esta questão, e deixou-se, por medo, deixou-se levar por toda a envolvência que estava ali perante ele, onde aquela multidão queria que Jesus fosse crucificado. Então diz que o entregou. Entregou-o a quem? Aos judeus. E agora começamos aqui a série de questões, de particularidades que tinham que acontecer. Eu já disse que o Pilatos cumpria e executava a lei romana. Quando alguém era entregue para ser executado, era entregue aos seus soldados, era entregue aos seus, à sua força militar, para que os levassem e os crucificassem ou aplicassem o castigo. Aqui começa o primeiro desvio. Jesus foi entregue aos judeus. Não foi entregue à sua força, aos seus soldados, foi entregue aos judeus. Porque a lei dizia que quem acusava era quem executava. Agora os irmãos têm que ler. Deuteronômio 17:7. Na lei judaica, quem acusava alguém de um crime tinha que executar a sentença. Fazia parte da lei. E quem é que estava ali a acusar? Eram os fariseus. E os fariseus sabiam muito bem a lei, sabiam que, se acusando Jesus, eles tinham pela lei mosaica direito de fazer a execução. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele, para matá-lo. Depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Ou seja, quem acusava, executava a sentença. Isto era a lei. E os fariseus, aqueles homens que ali estavam, sabiam muito bem o seu papel, sabiam que se estavam a acusar pela lei, tinham direito de o matar. Então isto começa aqui. Começa aqui a primeira singularidade, é que eles conheciam a lei, eles sabiam que tinha que acontecer assim, e assim aconteceu. Depois Jesus carregou a sua cruz e foi colocado no meio de salteadores. Vamos ler. Isaías 53:12. Esses irmãos já sabiam, já é muito. Isaías 53:12. Está para sair. Certo? É isto? 53:12. Não é esta. Não é esta. Olha, enganei-me, é escusado, eu não consigo. Mas os irmãos sabem que seria colocado entre salteadores. Mas eu depois vou tentar recuperar esta passagem. A seguir vem o título. O título sobre a sua cabeça não era um crime. Não era um crime. Era Jesus Nazareno, rei dos judeus. Não era crime nenhum. Não constava, não podia ser uma acusação pela lei romana. Não era nenhum crime alguém dizer que era rei dos judeus. Não era crime nenhum. Não podia ser. Mas isto era a sua acusação. Porque para os judeus era uma acusação, mas para os romanos não era. E Jesus, sabemos que é rei e senhor. Depois, as suas vestes foram repartidas. Salmos 22:18. As suas vestes foram repartidas pelos soldados, mas a sua túnica não foi repartida. Mas, irmãos,
o repartido aqui, os irmãos percebem que as vestes deles foram rasgadas, certo? Por que foram rasgadas? Qual era a ideia? Qual era o sentido? Qual era a vantagem de repartir as vestes rasgando-as? Porque a túnica, eles não o fizeram. Não a rasgaram, porque isso também tinha que ser assim. Eles, já mostraste ali, Salmo 22:18, partem de si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Parte, rasgaram. E outra parte, lançaram sortes. Era necessário que tudo assim acontecesse. A primeira vez rasgam, meus irmãos, rasgam porque as vestes de Jesus era pobre. As vestes de Jesus não tinham interesse, não tinham valor nenhum. Portanto, não dava para dividir, aquilo não tinha valor qualquer, então mais valia ser para trapo, para panos, qualquer coisa assim. Mas aquilo não tinha valor nenhum, a não ser a coisa que tinha valor, que era a túnica. Foram lançadas sortes sobre essa mesma túnica para se cumprir o que estava ali escrito. Depois nós temos o facto de Maria. Jesus está quase a perecer. Maria, a sua mãe, está ali. Ele faz com que João passe a cuidar da sua mãe, não é? E Maria vê toda aquela tristeza para cumprir o que estava escrito em Lucas 2:35, quando Jesus foi apresentado e estava lá. Hein? Quando Jesus vai ao templo, quem é que lá estava? Estou ouvindo engano. Como? Certo? Simeão faz a profecia acerca de Jesus e diz para Maria que também te despassará o teu coração. A espada despassará o teu coração. A espada aqui não era aquela espada que furou Jesus. Era mesmo a dor e o sofrimento que Maria foi sujeita quando Jesus foi crucificado. E uma espada será também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos, os corações de muitos. A seguir, Jesus diz que tem sede. Salmo 69:21. Lembram-se de algum episódio em que Jesus tinha sede? Como? Sim, está bem. Na Samaritana, certo? Samaritana, era mais ou menos a mesma hora do dia. Jesus teve sede. Naquela altura ele tinha sede, porque estava cansado, estava calor, e pediu àquela mulher água porque tinha sede. Aqui, Jesus estava em sofrimento atroz. Os evangelhos não se preocupam muito a descrever a crucificação, porque não perdem muito tempo, mas a crucificação envolvia um sofrimento, uma dor incalculável, que os evangelhos não transmitem, até para não jogar com as nossas emoções, é tremendo. E quando Jesus diz que tinha sede, diz que lhe deram, para cumprir o que estava aqui escrito, deram papel por mantimento e na minha sede me deram a beber vinagre. Houve duas ocasiões em que quiseram dar de beber a Jesus. A primeira vez era o que ali diz fel por mantimento, e era um vinho com mirra. Mirra é uma especiaria, é amarga, é muito amarga. Lhe chamam fel. E ao ser misturada com vinho, aquilo é meio entorpecente, ou seja, aquilo adormece, é como se fosse um analgésico, e retirava as dores. E Jesus não quis essa situação. Ele precisou beber alguma coisa que diminuísse o seu sofrimento. Mas quando diz que teve sede, em vez de lhe darem água, cumprir o que aqui estava aqui escrito, lhe deram a beber vinagre. Meus irmãos, e o vinagre, quando nós lemos aqui, não é aquele vinagre que nós usamos em casa. Não é isto que está em questão, não é? O vinagre era um vinho de muito má qualidade que os romanos bebiam. Este vinho que ali está era um vinho dos romanos. Era vinho dos soldados, porque ninguém levava vinho, ou está aqui escrito vinagre, para dar aos crucificados. Os crucificados não tinham direito nenhum. Mas este vinagre, este vinho muito diluído e muito má qualidade, os irmãos já uma vez provaram vinho estragado? Aquilo é mesmo mauzinho. Mas era esse
era vinho mais ou menos dessa qualidade que os soldados romanos bebiam, porque não tinham acesso ao vinho bom, certo? Não tinham acesso. Então aquele vinho era dos próprios soldados. E houve um soldado que lhe fez chegar então uma esponja mergulhada neste vinho de muita má qualidade que eles chamavam vinagre. Eu por acaso no outro dia passei a televisão, passei pelo canal 2 e estava um programa que eu nem sei o que é, eu nem sei como se chama, mas eu conheço muito bem a apresentadora de outros programas. Ela tem sempre estes programas culturais. Eu sei que ela estava no Mosteiro de Alcobaça, estava a falar sobre a dieta dos monges, estavam a falar sobre este vinho, que eles tinham vinho muito diluído, eles bebiam vinho, havia muito vinho, eles bebiam durante a semana, bebiam um vinho assim muito diluído, muito mauzinho, mas nos dias santos ou nos domingos, não sei o quê, o vinho era reforçado, ou seja, era tirada, não se punha tanta água e o vinho passava a ser de melhor qualidade. Portanto, dá para perceber mais ou menos o que se passava aqui. Este vinho era vinho dos soldados que ele bebeu porque alguém lhe fez chegar, porque ele disse que tinha sede. E depois Jesus morre. E agora temos a nossa dificuldade teológica. Como é que Jesus morre? Porquê é que Jesus morre? Nós morremos porquê, meus irmãos? Olha. Estamos a falar teologicamente. Nós morremos porque pecamos. Porque o salário do pecado, nós morremos porque pecamos. Não é porque estamos doentes. Há pessoas que morrem e não estão doentes. Nós morremos porque estamos vivos, não é? Mas nós morremos porque pecamos. Só por causa disso. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus pecou alguma vez? Não. Então como é que podia morrer? Certo? Mas não pecou. Ele pagou. Os irmãos devem perceber isto. Jesus não pecou nunca. Mesmo na cruz do Calvário, quando ele tem este sofrimento todo, ele está a pagar a dívida. É por isso é que ele diz, está consumado. Não sei se o pastor já falou acerca disto. Esta palavra tetelestai significa está pago, está quitado, está... esta palavra tetelestai era uma palavra que até quando antes, quando nós pagávamos as nossas despesas e tinha uma fatura, o que é que tinham às vezes na fatura? Carimbo, não era? Era pago, não era? Pago. E isto não é de agora, isto vinha dos romanos. Os romanos também nas faturas punham uma palavra, não era um carimbo, a palavra era tetela. Então, esta era a palavra o verbo, eu não sei, já não me lembro, isto é grego, e não é nada grego, os irmãos sabem. Punham esta palavra tetelestai. Estava a dizer que estava pago. Aquela fatura, aquele documento estava pago. Jesus diz está consumado, tetelestai. Portanto, está consumado, ele não pecou, mas pagou pelo pecado. Certo? E só assim, porque os judeus usavam o cordeiro. Certo? O cordeiro fazia a vez de pagar os seus pecados. Certo? Jesus, o cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, nunca pecou, pagou pelos nossos pecados, mas ainda assim morre. Ainda assim morre porquê? Porque ele disse durante a sua vida, várias vezes, que daria a sua vida, mas jamais lhe atirariam, mas ele a entregaria de bom grado. Certo? Voluntariamente Jesus entregaria a sua vida. Jesus morre, não por causa do pecado, mas porque voluntariamente ele entrega a sua vida. E só morre quando diz está consumado e diz que entregou seus... É só aí que ele morre. E morre só quando ele diz que quer morrer. Porque senão jamais ele morreria. Aqueles sofrimentos não podiam tirar a vida a Jesus. Porque a morte
é a consequência do pecado. Isto agora levaria aqui uma grande conversa, uma grande discussão, não é? Como é que Jesus podia morrer ou não podia morrer? O que é certo é que a morte vem por causa do pecado e Jesus nunca pecou, então ele jamais poderia morrer. Mas ele diz que ele ia dar a sua vida para resgate de muitos, não é? Então Jesus diz que entrega o seu espírito e morre. Então, quando viram que parecendo que que Jesus tinha morrido, o que é que os fariseus disseram? Foram está difícil. O que é que os judeus fizeram? Os fariseus fizeram? Então pronto, eu vou dizer. A maior parte dos crucificados não morria imediatamente. Não morria. Ficavam dias ali pendurados num sofrimento atroz. E era mesmo, a ideia era que eles ficassem em exposição, os criminosos ficassem em exposição, para que o Império exercesse a sua autoridade e percebesse que quem desafiou o Império tem esta tortura, tem este fim. Portanto, a ideia era mesmo ficar expostos. Ficassem ali expostos. Mas, quando aquilo aconteceu, eles foram a correr para Pilatos, não é? E eu agora vou tentar não inventar. E os judeus, pois, para que no sábado não ficassem corpos na cruz, visto como era a preparação, rogaram a Pilatos que se quebrassem as pernas e fossem tirados. Certo? Quando foram ter com Pilatos, Pilatos admirou-se muito que Jesus já estivesse morto. Porque tinha passado muito pouco tempo. Tinham passado cerca de 3 horas. Era muito pouco tempo. Os crucificados demoravam. E então, percebendo que Jesus estava morto, e para certificar que Jesus estava morto, eles pediram aos oficiais, porque vinha aí o sábado, e era sábado de Páscoa. Nós já sabemos que o sábado para os judeus era intocável. Temos ali a cura no dia de sábado, não é? Que era sempre uma coisa complicada o dia de sábado para os judeus. E então, isto é uma sexta-feira e vai ser sábado de Páscoa. Porque eles já celebravam a Páscoa, certo? Páscoa relembrava-lhes do tempo do Egito, onde eles saíram do Egito pela forte mão de Deus, quando eles matavam o cordeiro, puseram sangue sobre as portas e tudo mais. Portanto, e aquele sábado era um sábado especial, era o sábado mais importante do ano. Era o sábado antes do dia da Páscoa. Então eles jamais quereriam ter que fazer alguma coisa no sábado, impensável, e jamais poderiam deixar o corpo de Jesus no madeiro. Sabem porquê? Mais outra questão, Deuteronômio 21, 22 e 23. Por isso é que Jesus não ficou lá, senão ia lá ficar. Não ficaria porque estava escrito, não é? Deuteronômio 21, 22 e 23. Quando também alguém houver pecado digno de juízo de morte, for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, certamente o enterrará no mesmo dia, enquanto o pendurado é maldito, Deus. Certo? Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor, teu Deus, te dá a herança. Então, meus irmãos, estão a ver que a série de acontecimentos que aconteceram, situações que aconteceram e que foram cumpridas porque estava escrito. Jesus não podia ficar no madeiro porque a lei dizia que obrigatoriamente eles eram enterrados no mesmo dia. Então, mas eu ainda agora disse que os crucificados ficavam dias na cruz. Mas era a lei romana. A lei romana deixava que isso acontecesse porque era o seu intuito. Esta é a lei judaica. E quem executou Jesus foram os judeus, e os romanos fizeram todo o cerimonial, não é? Fizeram todo o aparato era romano. Mas quem o executou foram os judeus, certo? Para cumprir também a lei, não podiam ser os romanos. Então, retiraram Jesus, não é? Mas antes disso, eles foram quebrar as pernas, quebraram ao soldado 1,
quebraram as pernas ao ladrão 1, quebraram as pernas ao ladrão 2. Eu já expliquei isso várias vezes, porque é que quebrando as pernas eles morriam rapidamente, porque os crucificados, a sua grande dificuldade era respirar, porque aquela posição de pendurado, o sangue vai-se acumulando nas partes inferiores do corpo, e há uma grande dificuldade em os pulmões depois poderem suster aquele peso que se vai-se acumulando e não conseguem ter força suficiente para inspirar e para respirar. E eles, com os pés cravados, eles tinham um apoio minúsculo, onde eles se fixavam em uma dor atroz, e quando eles se firmavam nos pés, ainda que sofrendo, eles tinham capacidade de tornar a respirar outra vez, ainda que muito breve. Muito breve. E eles ganhavam ali mais um tempo. E estavam ali, sofrimento e sofrimento, até que... Então, quando eles lhe quebravam as pernas, eles deixavam de poder exercer força nos pés, porque as pernas estavam quebradas, e não podendo fazer força nos pés, eles perdiam a capacidade de respirar, morriam, a maior parte das vezes, sufocados. O que acontece é que primeiro o soldado parte as pernas ao primeiro, parte as pernas ao segundo, e vai partir as pernas a Jesus. Certo? Mas não podia. Sabe porquê é que não podia? E os irmãos também sabem. Então, Salmo 34, 20. Salmo 34, 20. Ele guarda todos os seus ossos, nem um deles se quebra. Êxodo 12, 46. Nem quebrareis, faziam ao cordeiro, não podiam quebrar ossos do cordeiro. Comiam a carne, mas os seus ossos não eram quebrados. Isso depois é repetido em Números 9, 12, certo? Também fala acerca do cordeiro da Páscoa, que eles comiam a carne, mas não quebravam os ossos. Então, quando Jesus lhe vão quebrar as suas pernas, viram que ele já estava morto. E então, para certificar, espetaram-lhe uma lança. Porquê? Estava escrito que teriam que ver aquele a quem? Quem? Trespassaram, certo? Vamos lá ver. Vamos lá ver. Zacarias 12, 10 e 13, 6. Zacarias, aí é fácil. Zacarias 12, 10. Olhou para mim, a quem? Trespassaram. Mas agora, isto é do Velho Testamento. Apocalipse 1, 7. Até mesmo os que o trespassaram. Ou seja, meus irmãos, Jesus jamais podia ser quebrado os ossos, porque não era o que estava na promessa. E o que estava na promessa e o que estava escrito é que ele seria trespassado. Diz que quando foi trespassado, saiu água e sangue. Dizem os médicos legistas que isto é um sintoma de que o seu coração tinha rebentado. O seu coração tinha sido desfeito. Porque há uma membrana que envolve o coração. Quando há um problema cardíaco, aquela membrana enche-se de água, de líquido, e se o coração, com um determinado esforço, rebentar, ou aquela membrana se rebentar, o que acontece é que aquele líquido todo que aperta o coração, rebenta e é espalhado internamente e não sai, é espalhado internamente. E quando aquele lado é trespassado, é furado, saiu sangue, naturalmente sai sangue, todo aquele líquido que provinha do coração saiu da mesma forma por ali, certo? Portanto, a referência ao sangue e à água faz sentido de um coração que foi então rebentou pelo sofrimento. E aqui parece que acabaram as singularidades daquilo que tinha que acontecer na crucificação de Jesus. Não, mas ainda há outras. Ainda há outras que vêm a seguir. Meus irmãos, quem foi buscar Jesus? Diz lá, Afonso. Não sabes? É uma boa resposta. Quem foi buscar Jesus? Depois está assim, não estou perdão. Quem foi buscar Jesus? José de Arimateia. O que é que diziam acerca...
não é? Diziam o que é que João escreveu acerca de José de Arimateia. Era cristão em oculto. E diz que era um homem rico, e diz que foi pedir o corpo a Pilatos. E Pilatos concedeu. E com ele estava quem? O Nicodemos. Por acaso também era um cristão daqueles ativos e visível para toda a gente, não era? O que é que fez Nicodemos? Nicodemos, não é assim? Foi ter com Jesus? Porquê? Não queria ser visto. Mas irmãos, isto é para os meus irmãos e para mim também, que às vezes nos envergonhamos de Jesus. Mas vai chegar à altura, nós vamos ser úteis. Portanto, não se entristeçam se às vezes não conseguem ser as pessoas mais visíveis e mais expostas, que era o que nós devemos ser. Nós somos seguidores de Jesus, nós somos filhos de Deus, nós somos os embaixadores, nós somos o sal, nós somos a luz. Mas às vezes ficamos colocados debaixo do alqueire, ficamos escondidos, mas ainda assim Deus tem misericórdia de nós. Deus não se esquece de nós. Às vezes a tua vergonha, a minha vergonha, o estar no oculto, às vezes nós criticamos muitas pessoas, mas Deus sabe as coisas. E naquela altura mais crítica, não foi sua mãe, não foram os discípulos, não foi João a quem Jesus amava, certo? Quem se expõe para cumprir a lei, quem se expõe são dois homens ricos, seguidores de Jesus, em privado, por causa do medo que tinham daqueles que eram judeus e fariseus, porque eram os seus amigos. Estes dois, Nicodemos e José de Arimateia, eram amigos de toda aquela gente, os fariseus mais importantes. Eram íntimos. Porque riqueza e poder político ou religioso sempre andam juntos. Mas foram estes discípulos encobertos, envergonhados, foram buscar Jesus. E isto, meus irmãos, deve dar alento a cada um de nós. Às vezes nos sentimos escondidos, Deus ainda nos está a ver e Deus ainda. E foram estes dois ricos, porque a Escritura tinha que ser cumprida. Querem ver? Isaías 53, 9. Aqui. E puseram a sua sepultura entre os ímpios. O que aquilo está ali a dizer é que queriam que Jesus fosse colocado com os demais criminosos. Era a intenção. Os romanos, quando o deixaram crucificar, o seu corpo iria ser depositado, iria passar a mesma coisa, ia ser colocado junto com os outros criminosos. Mas não era esse o plano de Deus. E com o rico na sua morte. Ao invés de Jesus ser colocado junto com os criminosos, diz que vieram dois ricos, dois homens ricos, filhos de Deus, ainda que envergonhados, mas amando Jesus. Vieram-se expor na altura mais crítica e diz que foram ambos, mais precisamente José de Arimateia, que tirou Jesus da cruz. Eles eram ricos, tinham servos, escravos, e não foi nenhum dos seus servos, nenhum dos seus escravos que fez aquela tarefa. Foi o próprio José de Arimateia que retirou o corpo de Jesus. E se Jesus foi crucificado e passou aquelas 3 horas de agonia, depois de ter sido flagelado, chicoteado de uma forma brutal,
Não sei se os irmãos já ouviram, os chicotes que os romanos usavam eram de couro, na ponta tinham ossos, pregos, chumbos, tudo afiadinho, para assim que tocasse na carne arrancasse tudo, tudo, tudo. Percebem? Jesus foi flagelado nesta. Jesus depois disso foi classificado. Portanto, Jesus era alguém que, se a gente tocasse, certamente ficaríamos com alguma coisa na mão. Certo? Ele é retirado da cruz, José de Arimateia, e diz que o colocaram junto com os ricos. Os ricos levaram-no para o túmulo que era para o sepulcro que era para José e para a sua família, porque eles eram ricos. Não foi contado pelos ímpios, mas foram contados pelos ricos, porque era assim que estava escrito, não é? E diz que Nicodemos levou, o que é que diz ali? Diz que levou 100, diz que levou um composto de 100 libras. 100 libras são praticamente entre 35 a 40 quilos, entre 35 a 40 quilos de especiarias. 35 a 40 quilos é uma brutalidade, é uma coisa impensável. Sabem porquê? Porque quando os judeus morriam, o rito era muito simples. Eles, simplesmente, lavavam o corpo completamente, o morto era completamente lavado, era purificado e depois era tratado com aquelas especiarias para que a sua degradação fosse menos sentida, certo? E isso também está na Bíblia, Salmo 16:10. O que é que lá diz? Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. A ideia daqueles dois homens vinha daqui. Então eles tinham que preparar Jesus o mais rápido que eles podiam. Eles não puderam limpar convenientemente, nada disso. Não puderam fazer nada disso, porque era quase o quê? Sábado. E o sábado começava às 6 da tarde, sexta-feira. Eles tinham uma pressa imensa para tratarem de Jesus. Então diz que da forma mais rápida que puderam, ungiram o corpo de Jesus com aquelas especiarias, com aquela quantidade brutal que dava para não sei quantas pessoas, não é? Muito valioso, ungiram Jesus, certo? E colocaram-no então naquele túmulo, porque estava perto da preparação dos judeus, porque era sábado. E aqui termina as particularidades. Mas há aqui outra ainda. Diz que o colocaram num sepulcro novo. Porquê? Os judeus sabiam que ele dizia que ele ia, então tiveram que o colocar num sepulcro. Porquê? Não se lembram de nada no Velho Testamento? Como? Por acaso era ao contrário. Era ao contrário. A ideia, eu percebo a ideia, mas era ao contrário. A ideia era ao contrário. Não se lembram de nenhuma situação? O Eliseu. O que é que aconteceu ao Eliseu? O Eliseu era um homem de Deus. Fez 33 milagres. Ou 32, segundo o João. 32, não é? Era o dobro dos de Elias, que eram 16. Certo? Certo? Mas ele só tinha feito 31. Em vida só tinha feito 31. E Deus disse, o que ele queria é quando, se ele te vir subir, eu quero porção dobrada do teu espírito em mim. Certo? E diz que Eliseu teve tudo em dobro, mas só fez. Elias tinha feito 31 milagres, 16 milagres, e Eliseu só tinha feito 31. As contas não batiam certo. Mas em Deus tudo bate certo. Certo? E diz que Eliseu que fazia milagres, não sei o quê, e tudo, e coisas fantásticas, diz que morreu
percebi. Doente. Morreu doente. Morreu da doença que havia de morrer. Pronto. Os crentes também podem morrer doentes. Não tem problema nenhum. Certo? E diz que foi sepultado. Ele diz que aquilo andava para ali umas escaramuças e tal. E então diz que tinha morrido um outro israelita e que vinham lá os outros atacar aquelas e não tiveram tempo de fazer um funeral próprio. E diz que estava ali a cova preparada e aberta e o quê? Mandaram-no. O que aconteceu ao homem? O quê? Apanhou um choque. Não foi? O que aconteceu ao homem? O homem ressuscitou. E então os judeus sabiam assim, não, ele tem que ir para um sepulcro novo. Não vá a gente colocá-lo numa sepultura que esteja lá algum profeta e ele torna a vida. Olha, veja o medo daquela gente. Mas eu percebo que Augusta disse, podia ser ao contrário. O Senhor da vida, que estava ali a ser sepultado, tudo o que tocasse podia voltar à vida. Eu também percebo isso. E também entendo que podia acontecer. Mas não, nem para acontecer uma coisa nem outra, Jesus foi colocado no sepulcro novo. Nunca ninguém lá tinha estado. Então diz que foi selado e terminou a história aqui. Não ficou por aqui. Ao terceiro dia, com ossos novos ou com ossada velha, Jesus, isso é pano para a segunda ou outras notícias, está bem? Meus irmãos, dizer-vos o quê? Aquilo que Deus faz, falo segundo a sua vontade, segundo o seu querer e sempre com aquilo que Ele diz que faz. Deus não se equivoca, Deus não se engana, Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Deus não se esquece, Deus não deixa de nos conhecer, não deixa de nos olhar, não deixa de nos cuidar, não deixa nada em vão. Nós somos preciosos para Ele. E até nós que somos tímidos, Ele sabe que um dia nós vamos ser úteis. Vamos ser úteis. O mais rápido possível. Porque o tempo vem em que não vai ser preciso nada, porque Jesus vem. Se Ele disse que tudo aconteceu e aconteceu, não iria acontecer esta agora. Se Ele vem, nós temos de estar preparados. Estar preparados é estar vigilantes e cientes que Deus nos ama. Graças a Deus, irmão. Amém. Meus irmãos, vamos ficar de pé. E um irmão despeça-nos em oração.